Alguns dizem que precisam voltar a ter uma intimidade e comunhão com Deus. Mas de que vale tudo isso se não conseguimos ao menos tomar uma atitude perante essas coisas? O tema de hoje é carência da palavra de Deus. Como dito antes, o tema de hoje é a carência da palavra de Deus. E eu queria aqui deixar bem claro que não adianta nada confessarmos ou até reconhecermos os nossos pecados se não estamos dispostos a. Se sempre estamos dispostos a cair no mesmo erro. O estudo da Bíblia é crucial para o cristão. O estudo da Bíblia é crucial para. É o fundamento principal para a pessoa que quer andar em comunhão com Deus, para a pessoa que quer se redimir com Deus. E olha o que Ellen White diz lá no seu livro Educação, na página 186. Eu vou ler aqui duas estrofes. A primeira, ela diz assim: o ensino da Bíblia deve ter os nossos mais espontâneos pensamentos, nossos melhores métodos e o nosso mais fervoroso esforço. E na outra estrofe ela diz assim: tomem todos parte na leitura da Bíblia e aprendam e repitam muitas vezes a lei de Deus. Então, eu vou primeiro citar o meu exemplo. Eu nunca fui uma pessoa, pelo contrário, eu sempre odiei a leitura. Eu nunca fui uma pessoa apaixonada pela leitura, porque sempre que minha mãe pedia para me ler um livro, um paradidático da escola, eu nunca gostei de ler. Eu sempre me incomodava com a leitura. E eu aprendi a ler, assim como eu aprendi a estudar, estudando, aprendi a ler lendo, porque eu sempre começava a ler a Bíblia. Eu falei, não, agora eu vou querer começar a ler a Bíblia, eu não vou parar. Só que aí eu sempre parava ali no Êxodo, na parte que dizia nas medidas do santuário, porque ali eu achava muito cansativo aquelas medidas, tudo, e eu sou uma pessoa muito detalhista, e eu queria ler a Bíblia completa. Se não fosse completa, eu não queria ler, entendeu? E aí eu sempre parava no Êxodo, aí voltava pro Gênesis de novo. Aí eu falei, não, esse ano eu vou começar a ler. E eu pedindo fervorosamente para Deus, Deus, por favor, me ajuda. E sempre é crucial também que antes da leitura, ainda mais da leitura, para entendermos a palavra de Deus, temos que orar. Orar fervorosamente. Até porque lá em 1 Tessalonicenses está escrito, orai sem cessar. A oração, ela vamos dizer assim, ele é o objetivo principal para andarmos em comunhão com Deus. Então, antes de tudo, devemos orar pedindo a Deus sabedoria e forças dos altos céus. E aí agora eu felizmente consegui aqui acabar o Velho Testamento e eu já estou em Lucas já. E eu agradeço muito a Deus porque eu estou conseguindo estudar a Bíblia. E lendo entre outros livros, né? E já Cristo comparava o estudo da Bíblia como o pão da vida. Até lá em Deuteronômio, Moisés disse isso primeiro. Lá em Deuteronômio 8, no versículo 3, está escrito o seguinte. Está escrito assim: ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias. Nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Assim como está escrito aqui em Deuteronômio 8, no versículo 3. E a Bíblia ela dá vários símbolos do que significa a palavra de Deus. Eu gostaria de ler alguns aqui. Um que está lá em Lucas, no capítulo 8, no versículo 11, que a palavra de Deus ela é comparada com uma semente. Porque a palavra de Deus é como uma semente, porque a semente nós enterramos a semente para que o fruto cresça, para que as árvores cresçam. Então, a palavra de Deus é comparada com uma semente, porque Deus envia sua palavra aqui e para que nós
evoluirmos, para evoluirmos o nosso conhecimento, né? E está escrito que a palavra de Deus é como uma semente lá em Lucas 8:11. E em Jeremias 23:29 está escrito que a palavra de Deus é comparada ao martelo e ao fogo. Assim como também em Salmos 119, no versículo 105, a palavra de Deus é como lâmpada para os meus pés. A palavra de Deus é comparada como lâmpada para nós. Porque ela nos ajuda a enxergar através do mal que estamos passando. Ela nos faz, ela nos dá sabedoria para enxergar além do que Deus, além o que Deus quer nos passar. E olha o que diz lá em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 17. Apocalipse no capítulo 3, no versículo 17. Está escrito assim: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então aqui ele está dizendo que nós somos cegos. E no versículo 18 ele diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro refinado, porque somos pobres. E aí Apocalipse tem vários símbolos aqui. Pelo fogo que te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não sejas manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungirdes os olhos, a fim de que vejas. Então a palavra de Deus nos oferece lâmpada. A palavra de Deus é como lâmpada para os nossos pés, porque ela nos ajuda a enxergar através do que Deus quer nos passar. E o que é mais importante é a história que conta no livro Quando Tudo Falha. É uma história que está no capítulo 20 desse livro, que eu vou ler aqui alguns trechos, porque eu achei muito importante essa história aqui. O nome do título desse tema é Quando Você For Viajar. Aí começa aqui dizendo: certo homem foi viajar pela primeira vez. Para não esquecer nada que pudesse fazer falta, foi preparando a mala com alguns dias de antecedência. Mas ao chegar o dia da viagem, ele notou que havia ainda um cantil vazio na mala. O que pôr nesse lugar vazio? Pensou ele. Por fim, decidiu colocar-lhe o seguinte: um livro-guia para uma viagem, uma lâmpada, um espelho, um microscópio, um telescópio, um livro de poemas escolhidos, alguns volumes de valores, biografias, uma parte de cartas antigas, um inário, uma espada afiada e mais de 60 livros. Alguém pode perguntar como foi possível guardar tudo isso num espaço tão pequeno. Dependeria de maneira de empacotar? Seria possível pôr tudo em um canto da mala de viagem? Amigo, eu lhe contaria a verdade. Sabe como ele conseguiu levar tudo isso? Ele pôs a Bíblia naquele canto da mala. Então aqui ele já diz, né, que a Bíblia, ela é tudo isso. A Bíblia, ela carrega então uma vida aqui dentro dela. A Bíblia, ela nos faz enxergar outras coisas. A Bíblia, ela nos faz reconhecer os pecadores que nós somos. Ela nos faz reconhecer que precisamos de Deus. E ele continua dizendo: sim, amigo, você nunca deverá se aventurar em viagem sem levar a Bíblia, pois ela é seu guia da jornada. Ela é sua lâmpada para que não tropece nas trevas do pecado. Ela é o espelho para que veja as manchas do caráter. Ela é o microscópio que descobre os germes que lhe corrompem a pureza. Ela é o telescópio que faz ver a Deus na grandeza do universo. Ela conta poemas que satisfazem. Ela tem as melhores biografias de homens que lutaram e venceram. Ela tem cartas antigas muito preciosas, pois foram escritas por santos. Ela contém um inário com mais lindos hinos. Ela é a espada de defesa em tempos de perigo. Ela tem outros livros de conselheiros, dos quais você tem absoluta necessidade para a sua vida. Então a Bíblia é um dicionário de sua vida. Por meio dela você tem as definições mais importantes. E aqui ele vai citando então várias perguntas que a Bíblia nos responde. Por exemplo, o que é o Apocalipse, o que é a vida após a morte, e várias perguntas aqui. Eu vou pular essa parte aqui porque ele diz em outra estrofe assim: assim poderíamos continuar, pois a Bíblia responde a todas as suas perguntas e mostra a solução para os seus problemas. Aqui eu deixei 2 estrofes para o final, porque eu queria mostrar um verso muito interessante aqui, que está lá em Hebreus,
no capítulo 4. Hebreus 4, no versículo 12. Está escrito assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, junta as medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Você vê a importância da palavra de Deus? Então não devemos deixar essa palavra de lado. O que é mais importante e interessante também é que não existe escala para estudar a palavra de Deus. Por exemplo, no livro de Provérbios não existe também exata idade para estudar a palavra de Deus, pois no livro de Provérbios devemos ensinar as crianças desde pequeninas a ler a palavra de Deus, porque quando crescer, ela poderá seguir os caminhos que ensinamos ela. Está escrito lá em Provérbios 22, no versículo 9. Provérbios 22, 9. Provérbios 22. Não, Provérbios 22, 6. Perdão. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. E por outro lado, olha o que Ellen White diz na página 187 no livro de educação. Ela diz assim: a fim de que interessemos nossos filhos na Bíblia, nós mesmos devemos estar interessados nela. Nós devemos dar esse testemunho para as crianças. E lá em Deuteronômio, no capítulo 6, do versículo 7, está escrito o seguinte: e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levando-te a ela. Deuteronômio 6, no versículo 7. Então, é muito importante o estudo da palavra de Deus frequentemente e diariamente. Então, se você está pensando que tem que voltar, temos que voltar ao nosso ministério cristão, anunciar o evangelho para as pessoas aqui na terra, então comece pelo começo. Comece, então, lendo a palavra de Deus. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. E olha o que está escrito, Paulo nos passou essa mensagem lá em Romanos. Esse é o meu versículo preferido. E eu faço até questão de colocar ele aqui nesse vídeo. Romanos no capítulo 3, no versículo 11, 12, 13 e 14. E digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias, bebedice, nem impudícia de dissoluções, nem em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Então, como está escrito nesse livro Quando Tudo Falha, a Bíblia, olha um tanto de partes que ela pode nos ajudar. A Bíblia, ela é um guia para a viagem, uma lâmpada, um espelho, um microscópio, um telescópio, um livro de poemas escolhidos, alguns volumes de valores, biografias, uma parte de cartas antigas, um inário, uma espada afiada e mais 60 livros. E a Bíblia é muito mais do que isso. A Bíblia é como se fosse um auxiliar para nós. A Bíblia é um auxiliar realmente para nós. E eu gostaria de colocar as últimas duas estrofes que eu deixei para o final, que está escrito assim nesse livro: você está em viagem, amigo. Terá que passar pelo vale da sombra da morte. Tem necessidade de levar tudo o que possa ser de auxílio para o bem e o uso da jornada. Você deve sempre levar a sua Bíblia e terá um caminho feliz. Em breve terminará a viagem, pois Jesus voltará. Ele nos levará para um novo mundo, então nossa peregrinação terá fim. Você tem a Bíblia em sua mala? Sem ela, o percurso é perigoso. Muito importante também carregarmos a palavra de Deus conosco. Até a Bíblia conosco. Mas como assim carregar a Bíblia conosco? Existem também Bíblias portáteis. Eu carrego às vezes comigo no meu bolso. E também é muito importante também conhecermos mais os versículos, conhecermos o que a palavra de Deus quer nos mostrar para repassarmos essas mensagens. Olha o que está escrito lá em 1 Pedro, no capítulo 3,
no versículo 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. E qual é a esperança que temos em nós? A nossa esperança está em Jesus Cristo. A nossa esperança está na espera daquele que vem. A nossa esperança está num dia encontrarmos Jesus. Está num dia subirmos para Ele juntos ao céu. A nossa esperança devemos estar preparados para responder sobre a nossa esperança para as pessoas. Por isso que é muito importante também carregarmos a Bíblia conosco, carregarmos a palavra de Deus em nosso coração. Quero te convidar a fazer uma oração comigo agora. Curve sua fronte e vamos orar. Papai do céu, te agradeço por tudo que o Senhor tem nos dado, te agradeço pelo pão de cada dia, peço perdão por todos os nossos pecados e peço que o Senhor nos ajude a nos arrepender também dos nossos pecados, Pai. Nos ajude a entender melhor a palavra que o Senhor quer nos passar e é isso que eu te peço e agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. E se você deseja que essa mensagem se repasse para outras pessoas, compartilhe esse vídeo ou então se inscreva no canal, curte, para que o YouTube possa então compartilhar para outros canais e o YouTube até pode ser um discípulo de Deus aqui na Terra. Olha que coisa linda. Que Deus esteja com todos.